Uma mulher que assassinou seu próprio marido e depois disso ela esquartejou o corpo dele, guardando ele em algumas malas para poder jogar fora. Depois que ela foi descoberta, ela confessou o seu crime e deu detalhes bem macabros para a polícia. Hoje eu vim falar para vocês o caso de Elise Matsunaga, ou o caso Yoki. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Esse é um mês especial aqui no canal, que é um mês abrasileirado, vamos dizer assim, onde eu só trouxe casos brasileiros e esse é o último vídeo desse mês. Mês que vem é um outro vídeo especial que vai ser mais, assim, mais macabrinho. Vai ser um Halloween que vai ser um Halloween mais diferente, entendeu? Mas assim, eu vou deixar pra explicar só no outro vídeo que já vai ser o início do mês. Ou seja, se você está curioso e se você gosta também de casos criminais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E se você quer que eu traga algum caso criminal aqui no canal, é só deixar aqui embaixo também que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, já deixe seu like, compartilhe para seus amigos, porque estou com um pressentimento de que esse ano nós vamos chegar aos 500 inscritos. E também, quando a gente chegar aos 500 inscritos, eu vou abrir um novo quadro aqui no canal, onde eu vou falar apenas sobre crimes vitorianos ou crimes que se passaram na época vitoriana em diferentes continentes. Porque se eu for ver só os crimes ingleses que se passaram ali, vai ficar pouco, mas assim, eu tive que expandir o continente. Mas enfim, hoje eu vou falar pra vocês o caso de Elise Matsunaga, que é um caso muito famoso aqui no Brasil. Ele é, tipo assim, uma Suzane von Richthofen, é um caso dos von Richthofen. É um caso assim, tipo, Suzane von Richthofen, que eu pretendo trazer um vídeo falando sobre esse caso, mas mais pra frente, mas enfim. É um caso que é famoso aqui no Brasil e que ele tomou grandes proporções por se tratar da morte de alguém muito famoso, de alguém muito importante para a indústria do Brasil, que era Marcos Yoki. Que é, quer dizer, um dos CEO do Yoki, que é aquela marquinha de miojo. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. O caso Marcos Kitano, ou o caso Yoki, se refere ao assassinato do CEO das empresas Yoki, que era o Marcos Kitano Matsunaga. Ele foi morto em maio de 2012 e isso se tornou grandes proporções nacionais. O crime foi cometido pela sua esposa da época, que era Elise Araújo Kitano Matsunaga, que na época tinha apenas 30 anos de idade, e ela confessou ter matado o Marcos com um tiro na cabeça com uma arma de calibre .38. E segundo ela própria, a motivação para o crime foi que ela teria descoberto uma traição, um caso extraconjugal. Mas vocês vão ver que um pouco de hipocrisia, porque o caso dela já é extraconjugal. Mas enfim, vamos lá. Agora que eu dei esse breve contexto sobre o caso, eu vou falar quem era a vítima e também quem era a assassina. Mas vamos lá. Elise Araújo Kitano Matsunaga nasceu no dia 29 de novembro de 1981 em uma cidade no interior do Paraná. Sua mãe era solteira e trabalhava como empregada doméstica. E durante toda a sua adolescência, Elise não saiu da cidade, estudando em escolas públicas, e era descrita como sendo uma garota muito gentil, uma garota que não tinha nenhum comportamento anormal que alertasse para a sociedade. Então, aos 18 anos, Elise foi morar em Curitiba, onde cursou para ser técnica de enfermagem e trabalhou em um hospital durante algum tempo. Depois desse tempo, Elise decidiu se mudar para a Grande São Paulo, onde ela trabalhou como garota de programa, e ela tinha se inscrito em um site que era destinado para essas pessoas, para pessoas que estavam procurando uma garota de programa. E foi através deste site que Elise conheceu Marcos. Marcos, na época, já era casado, mas mesmo assim manteve uma relação extraconjugal com Elise durante 3 anos, até que ele decidiu se separar da mulher para ficar com Elise. Vale lembrar que até a época do crime, até o crime ser descoberto, ninguém sabia quem era realmente Elise, ninguém sabia desse passado obscuro dela. Ninguém sabia que ela era uma garota de programa, uma antiga garota de programa, e nem sabia também que ela tinha morado em uma cidade pobre. Eles guardavam esse segredo em nome dele, de Elise, e também de Marcos. Ou seja, os dois meio que tinham um planinho de manter Elise
encobertada, vamos dizer assim. E agora falando mais sobre a vítima do crime, que era Marcos Kitano Matsunaga. Ele nasceu no dia 1º de outubro de 1970, ainda em São Paulo, e ele conviveu praticamente toda a sua infância em um bairro de alta classe. Ele estudou toda a sua infância, toda a sua vida em colégios particulares, e ele completou o seu ensino em 1988 no Colégio Santa Cruz, onde ele começou a estudar depois a administração no Instituto Getúlio Vargas. Sua família era herdeira de um império, vamos dizer assim, alimentício, que era as empresas Yoki. Essa empresa foi fundada pelo avô de Marcos, que se chamava Yoshizo Kitano. Meio que você pode ver Kiyoshizo e Kitano com ali formou Yoki. A empresa foi fundada em 1960 e depois que Marcos completou seus estudos de administração, a empresa passou para ele, onde ele começou a administrar todo esse império da empresa York. E vale lembrar que ele já era casado quando conheceu Elise. E agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o relacionamento deles e como eles começaram a se desentender até rolar o crime. Marcos conheceu Elise em 2004, onde ele conheceu ela através de um site onde oferecia garotas de programa. Eles meio que já se encontraram algumas vezes ali depois disso, e ele continuou mantendo relações extraconjugais com Elise, mesmo já estando casado há algum tempo. Foi então que eles manteram esse relacionamento durante 3 anos, até que em 2007 ele se separou da esposa e em 2009 Elise e Marcos se casaram. A festa de casamento de Elise e de Marcos teve aproximadamente 300 convidados e aconteceu na Igreja Anglicana de São Paulo, que é uma igreja enorme. E segundo depoimentos da família e também de conhecidos, não houve nenhuma intriga, nem houve nenhuma briga entre o casal até meados de 2010. Que foi então que Elise começou a desconfiar que Marcos estava traindo e, segundo ex-funcionários do casal, depois dessa desconfiança, as brigas do casal começaram a se tornar muito frequentes. Segundo um dos funcionários, Elise obrigou a Marcos a demitir uma secretária porque ela desconfiava que o Marcos e a secretária estavam tendo algum caso. Algum tempo depois, Elise encontrou no celular dele algumas mensagens dele conversando com uma outra garota de programa, e isso fez com que as suas suspeitas, vamos dizer assim, se tornassem ainda mais verdadeiras. Eles ainda continuavam brigando até o final de 2010, quando Elise engravidou de uma menina, e depois do nascimento dela, as brigas começaram a ser mais amenizadas. Porém, essa falta de brigas não durou muito, já que Elise começou a desconfiar novamente que estava sendo traída, já que ela não recebia nenhum sentimento, nenhuma relação com Marcos. Ela se sentia mais largada, e isso fez com que ela desconfiasse que estava sendo traída novamente. Mais tarde, Elise descobriu que com quem Marcos traía era uma garota do mesmo site onde ela trabalhava. E como Marcos não está mais vivo, não está mais entre nós apenas temos uma versão da história que é a de Elise. Mas você pode falar, mas a filha viu aquilo. A filha não tinha nem 1 ano de idade praticamente quando aquilo aconteceu. Ela provavelmente não se lembra de nada daquilo. Não se lembrava nem do pai se era agressivo ou não. Já que Elise fala em depoimentos que Marcos era extremamente agressivo e possessivo. Toda vez que alguém contrariava as ideias deles, ele se tornava muito agressivo. Mas não há testemunhas que afirmem ou que apoiam isso, essa testemunha, esse testamento, esse depoimento de Elise. Uma coisa que eu acho muito engraçado vindo, não é engraçado, mas é meio controverso vindo de Elise, é ela ter ciúme de estar sendo traída, sendo que ela foi motivo de traição de Marcos com uma outra mulher. Isso pode ser reflexo de uma pessoa que, sei lá, né, por já ser uma pessoa, vamos dizer, uma amante, de estar sendo traída por outra amante e perder aquilo que ela conquistou. Isso meio que eu entendo, eu compreendo, só que é muito bizarro isso, pensar nisso daqui, pra falar a verdade. Mas agora eu vou falar pra vocês os últimos dias de Marcos Matsunaga e também da descoberta de traição. Exatamente, Marcos estava traindo Elise. Em 13 de maio de 2012, Elise decidiu contratar um detetive particular para poder espionar Marcos, depois dela ter descoberto uma troca de e-mail, uma troca de mensagens com uma outra garota do site Scott's Vogue,
que era o mesmo site que Elise trabalhou se oferecendo como uma garota de programa. Elise meio que confirmou essas suspeitas depois de perguntar para algumas amigas que ainda trabalhavam naquele site, e as amigas meio que confirmaram que ele continuava tendo alguns encontros com aquelas garotas. Mas nesse meio tempo, Elise foi para sua cidade natal, no Paraná, onde pretendia ficar um pouco ali, sabe? Esfriar a cabeça. Mas ainda assim, ela ainda recebia informações do detetive que ela contratou. Porém, Marcos, como um grande canalha, vamos dizer assim, ele, na mesma noite que a sua mulher, sua filha e a babá de sua filha foram para Paraná, Marcos encontrou-se com uma outra garota no Hotel Mercury, na Vila Olímpia. Logo depois disso, eles foram ao jantar em um outro restaurante muito chique, que era o Alute Alute, e depois eles voltaram para o hotel. Isso tudo foi descoberto por Elise, já que o detetive mandou fotos do casal de amantes para ela. Elise, assim, meio que ficou possessa e adiantou a sua viagem para o dia 19 de maio de 2012, o dia em que aconteceu o crime. Mas vale falar que algumas semanas antes do crime acontecer, meio que houve uma troca de acusação, já que Marcos desconfiava que Elise estava traindo ele com outros rapazes, já que ele meio que descobriu que ela estava no site Vogue, aquele site que ela trabalhava, com um outro nome, e estava se encontrando com outras pessoas, mas ele não contratou nenhum detetive. Elise não, Elise contratou. Uma outra coisa que vale mencionar aqui, e que eu acabei esquecendo de falar lá atrás, mas era que Elise e Marcos tinham um certificado que eles poderiam ter armas de fogo. Ou seja, eles poderiam colecionar, atirar e caçar, vamos dizer assim. Algumas fotos do casal é bem bizarra, já que mostram os dois em uma caçada onde Elise e o Marcos estão sorridentes atrás de um animal abatido. Ou seja, na frente deles tem um animal abatido, que provavelmente foi eles que abateu. E em uma das matérias desse caso na TV, o ex-cabeleireiro dela disse que muitas vezes quando ele ia visitar Elise, ela se triunfava de ser uma grande caçadora, mostrando várias cabeças de animais decapitados na parede. Sabe aqueles filmes que a gente vê, onde tem um alce, a cabeça de um alce brotando pra fora da parede? Então, era praticamente isso que Elise mostrava. Agora, voltando para São Paulo, na noite do dia 19 de maio de 2012, Elise, junto com a sua filha, que na época tinha apenas 1 ano de idade, e também a babá da filha, chegaram no aeroporto e Marcos foi buscar a sua mulher, a filha e a babá. Juntos eles chegaram na casa por volta das 6h30. E logo depois a babá foi dispensada. E foi aí que o inferno começou. Segundo a própria Elise, que mais tarde deu depoimento falando sobre isso para a polícia, depois que a babá foi dispensada, ambos começaram uma discussão enorme, já que ela começou a falar que ela havia descoberto que ela estava sendo traída, e Marcos começou a jogar na cara dela que ela também estava traindo ele. Começou um grande caos naquele lugar. E por volta das 7h30 da noite é possível ver Marcos descendo pelo elevador até o térreo para buscar uma pizza. Nas câmeras de segurança do elevador dá para ver que ele estava conversando com alguém no celular, que era o pai dele, e também ele estava aparentando estar muito calmo, estava tranquilo enquanto ela buscava a pizza. E depois que ele voltou com a pizza na mão, eles recomeçaram a briga com Marcos dizendo, abre aspas, vou te mandar de volta para o lixo de onde você veio, fecha aspas. Ele também disse que se caso eles pedissem divórcio, a guarda da filha ficaria com ele, já que ele não admitia que a filha ficasse com uma prostituta. Elise meio que continuou discutindo com ele, dizendo que não aceitaria esse tipo de comportamento de ser traída e também esse tipo de palavra vindo ali dentro, já que a filha estava ali na casa ainda. Mas Marcos não se abalou, continuou xingando ela, jogando na cara dela várias coisas, e em dado momento ele chegou até mesmo dar um tapa na cara de Elise. E segundo a própria Elise, diante daquela discussão, ela ficou meio com medo, já que percebeu que Marcos estava se aproximando de uma das armas que tinha na casa. E com medo, ela foi até um quarto, onde pegou uma arma para se defender. E mesmo com a arma de fogo nas mãos de Elise e sendo ameaçado, Marcos continuou com a discussão e foi então que Elise disparou um tiro a queima-roupa na cabeça de Marcos, com ele morrendo na hora. Meio que para se livrar do depoimento e das acusações, Elise decidiu
se livrar do corpo, mas como ela já tinha estudado enfermagem, ela sabia mais ou menos como o corpo funcionava. Então ela deixou o sangue coagular para, enfim, ela poder começar a cortar o corpo. Exatamente. Ela decidiu começar a cortar o corpo pelas ligações, que era uma parte mais fácil. Foi então que o corpo dele foi partido em 6 partes: cabeça, braços, tórax e pernas. Depois disso, todas essas partes foram embaladas em diferentes sacos de lixo e todas elas foram colocadas em 3 malas para poder ela jogar fora depois. Isso também foi um meio dela despistar suspeitas dos moradores do prédio, já que poderia ser uma mala de viagem, que ela iria viajar ou qualquer outra coisa. Ninguém ia suspeitar que dentro daquelas 3 malas havia um corpo. Exatamente. É muito bizarro isso. No dia seguinte, no dia 20 de maio de 2012, um domingo, por volta das 5 horas da manhã, uma outra babá da filha chegou no apartamento. E depois, mais ou menos às 11h30 da manhã, Elise foi até o elevador levando as 3 malas, dizendo que ela iria dar uma passada de carro. Ela saiu do apartamento rumo ao Paraná. Exatamente, ela ia despejar o corpo dele em Paraná. Mas meio que no trajeto, ali no meio do trajeto, ela decidiu mudar de ideia e despejou o corpo dele, as 3 malas, em uma vala em Cotia, em Grande São Paulo. Vale lembrar que durante esse trajeto, Elise foi parada por polícias rodoviárias e ela meio que recebeu, não uma multa, mas recebeu um aviso, já que a sua carteira meio que estava atrasada, com documentos irregulares. Então, o policial foi até a mala, onde tinha as 3 malas com o corpo, olhou a mala, mas não viu nada demais e decidiu liberar ela. Exatamente, um policial viu as 3 malas e não fez nada. Porque geralmente acontece dos policiais pedirem para que a pessoa abra a mala para ver se tem alguma coisa ali, alguma droga ou qualquer outra coisa. Nesse caso, era um corpo que estava ali. 12 horas se passaram até que Elise voltou para o apartamento, mas dessa vez ela não carregava nenhuma mala. O corpo de Marcos foi encontrado no dia 23 de maio de 2012 e seu corpo foi enviado para o DHPP. E foi somente no dia 4 de junho de 2012 que eles alegaram que descobriram de quem era aquele corpo, que era do empresário Marcos Kitano Matsunaga, que estava dado como desaparecido desde aquele domingo. Foi então que uma investigação se começou para saber os últimos passos dele. E meio que quando eles pegaram as câmeras de segurança daquele dia, dos últimos dias, meio que já sabiam que a Elise tinha matado ele. Era a principal suspeita de tudo, sabe? Não tinha o que você falar. Quando foi perguntada se ela cometeu ou não o crime, ela confessou tudo. Exatamente. Ela era uma assassina, confesso. Uma análise foi feita no apartamento dela e descobriu-se que ele foi morto com um tiro na cabeça com uma pistola .38. E depois disso, seu corpo foi arrastado por cerca de 15 metros ainda dentro do apartamento. Cerca de 30 armas foram apreendidas no apartamento e, segundo a própria Elise, a arma utilizada na cena do crime foi uma arma que o Marcos deu pra ela de presente. Exatamente, cara. E depois da morte, o corpo de Marcos foi levado até o quarto da empregada, onde ele foi esquartejado com uma faca de 30 centímetros. Isso, ela esperou cerca de 12 horas até o sangue começar a coagular para que não houvesse tanto derramamento de sangue. Ou seja, havia pouco sangue naquele local. E agora eu vou falar pra vocês a prisão de Elise Matsunaga. Logo assim que o caso veio a público, logo depois do corpo ter sido encontrado e ter sido descoberto a identidade dele, que era de Marcos Kitano Matsunaga, Elise não demorou para confessar, confessou logo de cara que tinha matado o marido, sendo que ela foi presa ainda naquele mesmo dia, no dia 4 de junho de 2012. O advogado de defesa de Elise tentou solicitar uma revogação da prisão temporária dela no dia seguinte desse ocorrido, mas não adiantou de nada, ela continuou sendo presa temporariamente pela vara criminal de Cotia. No outro dia, no dia 6 de junho, a polícia começou a fazer uma reconstrução do crime, onde ele descobriu tudo que havia acontecido praticamente, na versão de Elise. E é claro que Elise estava presente na reconstrução da cena do crime. Essa prisão temporária teria vencimento até o dia 21 de junho. Depois disso, ela seria solta. Foi então que o Ministério Público pediu para uma prisão preventiva até
até o dia de seu julgamento. O julgamento de Elise foi um dos mais longos da história de São Paulo, durando cerca de 7 dias, exatamente. E no final, ela foi sentenciada no dia 5 de dezembro de 2016. A 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado. Isso porque ela foi acusada de assassinato e ocultação de provas que poderiam levar a essa resolução, fora também ocultação de cadáver. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Mas enfim, eu espero vocês mês que vem para mais um mês especial. Exatamente, um mês do mês Halloween, vamos dizer assim. Vai ser casos mais macabros, na minha opinião. Não casos, assim, envolvendo assombração ou casos que aconteceram no Halloween. Mas foram uns casos mais macabros. Que pra mim, tipo assim, eu tenho gatilho com esse tipo de caso. Enfim, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.